Bom dia, gente! Coisa linda de meu Deus! Vamos lá! Bom dia! Bom dia! Vamos piscar, vamos piscar, vamos piscar! Bom dia! Vamos piscar, vamos piscar, vamos piscar! E piscar! Bom dia, Glesião! É que quando vocês falam bom dia, pisca, aí aparece na gravação, entendeu? Aí aparece o quadradinho que pisca. Vai piscando os quadradinhos do bom dia. Parece show. Vamos lá. Bom, nós vamos bem devagarzinho, tá? Como eu falei para vocês, o balanceamento no primeiro ano, por oxirredução, eu acho ruim. Eu gosto de fazer ele no segundo ano e não no primeiro. Porque vocês estão mais, assim, melhores, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar é: aula passada é fundamental, aula retrasada é fundamental, que é aquela de cálculo de notas, que é aquela do agente oxidante e agente redutor. E aí nós vamos aprender como que a gente usa isso para balancear uma equação. Que a gente, claro, não Qual consegue. página é isso? Hã? Página. Não tem na apostila isso. Ah, é É o verdade. resuminho, Elô. Eu esqueci. Que eu ia para o exercício já. Esse não tem na apostila, tá? Isso tudo é a parte. Entendi. As duas últimas aulas da apostila começa já aquele que eu falei que é a perfumaria, tá? Começa nas duas últimas e se eles não mudaram a apostila, vai até o fim do ano. Que aí a gente fazia no presencial, a gente fazia trabalhos. A gente pegava, dividia o bimestre, normalmente eram 6 semanas, 3 semanas a gente fazia trabalho e 3 semanas a gente via pilhas. Depois, no quarto bimestre, 3 semanas de trabalho, 3 semanas de eletrólise. Então, essa parte não tem na apostila. Depois a gente vê as duas últimas aulas, que a gente vai fazer resumindo. Bom, primeira coisa, receitinha de bolo. Tá? Hoje nós vamos trabalhar com uma parte só. Então, fundamental, ler direitinho a receitinha de bolo. Tem coisas que a gente já estava fazendo na aula passada, que é o primeiro item. Primeiro item, a gente já fez a aula passada, que é calcular o NOx de todos os elementos. Então, isso a gente já fez. Verificar quem está variando de um lado para outro da reação. Até aí a gente fez. Aí a gente dava o agente oxidante e o agente redutor. Tá? A grande maioria das reações que a gente balanceia por oxirredução é que a gente não consegue fazer ela por tentativas. Então, por isso que a gente usa oxirredução. Aí vem a parte nova, que é calcular o delta, que não é o delta da matemática. Tá? Esse delta é variação de NOx vezes atomicidade do elemento escolhido. Calma que vocês já vão entender. Tá? Para eu escolher o elemento, eu tenho 3 coisas aqui que eu tenho que seguir. Hoje nós vamos usar só o item A. Eu tenho que escolher aquele dentre os que variaram, aquele que tem maior atomicidade. O que é atomicidade, professor? Atomicidade é esse numerinho aqui, de baixo aqui, ó. Atomicidade é esse número aqui, 1, 3, é o número de átomos que a gente fala. A gente chama disso de atomicidade. Então, sempre a gente vai ter que escolher entre os que variaram o delta da oxidação e o delta da redução. E eu não faço que nem os livros. Se você olhar os livros, eles fazem de um jeito o delta, que aí chega no item B, no item C, vocês não conseguem fazer, e eu faço de um outro jeito, que eu aprendi também depois de estar dando aula já.
Eu aprendi no livro que eu gosto muito do Ricardo Feltri. Se alguém tiver que comprar algum livro de química para estudar, o melhor livro para estudar química é do Ricardo Feltri, é o que eu mais gosto. A teoria é legal e tem bastante exemplo. Porque sempre alguém me pergunta, que livro eu posso comprar didático? Esse livro aqui é muito bom, Ricardo Feltri. Dá para comprar no sebo, dá para comprar aí baratinho, usado aí, tá? Até no sebo eletrônico tem. Teve gente que comprou ano passado pela internet mesmo, usado. Vamos lá, então. Não vou comentar nada sobre o item B e o item C, só na aula que vem. Hoje nós só vamos usar o item A. Então, a gente vai escolher entre os que variaram aquele que tem a maior atomicidade. Então, vamos lá. Aí nós vamos trocar os deltas entre aqueles que variaram. E se der para simplificar, simplifica. E terminar o balanceamento por tentativas. Vamos entender? Porque a gente lendo a receitinha, no começo fica meio vago. Tá? Então, vamos entender. Vamos devagarzinho. Vamos entender toda a história. Tem coisas que a gente já fez na semana passada. Vou mudar a cor aqui. Vamos pegar uma outra cor aqui. Então, vamos lá. Não, essa cor, não. Vou pegar essa aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer é calcular o NOx. Então, vai lá. Aí é que vocês têm que estar craque, como eu falei semana passada. Aí vocês têm que estar craque. Mais 1 do hidrogênio, menos 2 do oxigênio, faz a continha. A soma tem que dar 0. Portanto, o bromo tem que dar mais 5. Todo mundo acho que já está craque nisso, porque é a terceira aula que a gente está falando disso. Pronto. Substâncias com oxigênio aqui, tranquilo, não é exceção. A única exceção que vai aparecer do oxigênio no balanceamento é água oxigenada. É a única exceção que vai ter no balanceamento. Faz a continha, menos 2 vezes 2, para dar 0, mais 4. Rafael, tá aí, não? Rafael? Rafael, tá aí? Não, que ele me perguntou um negócio lá da prova. Pelo menos tem 30 postagens, todas as questões lá, tá? Água não precisa fazer conta, porque H é fixo, O é fixo. Substância simples, NOx 0. Aí vai lá, H2SO4, o H é 1, o O é menos 2, para dar 0, esse S. O SO4 aparece tanto que a gente acaba até gravando, que o S vale mais 6 no SO4. Quem souber decor, no SO4 que tem bastante mesmo, aparece bastante mesmo. Pronto. Então, primeira etapa é calcular o NOx de todos os elementos. Agora, nós vamos ver quem variou de um lado para outro da reação. Então, quem está variando? O BR. O BR está indo de mais 5 para 0. Diminuiu, diminuiu, faz o quê? Uma redução. Então, aqui tem uma redução de 5 elétrons. Então, essa é aquela variação que eu falei de NOx. Então, você vai ver quanto varia aqui. Quantos elétrons variou? Não tem sinal negativo aqui. Agora, o outro elemento que variou, vou mudar de cor. O outro elemento que variou, vamos pegar o rosinha bebê, é o S, que foi de 4
Tudo isso a gente fez semana passada. Então, aqui todo mundo está sabendo melhor do que eu já. De 4 para 6. Então, de 4 para 6 aumentou, sofreu oxidação de 2 elétrons. E os agentes que a gente já sabe escrever, não serve para balanceamento isso. Agente oxidante, é aqui que os livros fazem o delta. Eles escrevem lá o agente e faz o delta aqui. Agente oxidante é o que sofreu redução. HBrO3. Não é aqui que a gente vai fazer o delta. Por isso que eu falei que eu faço diferente do livro. E agente redutor. Então, aqui a gente foi até onde a gente foi na aula passada. Agente redutor é aquele que sofreu oxidação sempre antes da flechinha. Então, para fazer os agentes, eu pego antes da flechinha. Só que a gente não vai usar isso aqui para fazer o delta. Tá. Até aí, alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Tudo de boa, Glésia. É, porque a gente já fez na aula passada. Tá? Agora que vem a parte nova. Agora nós temos que fazer o delta. O delta, professor. Vamos pegar uma outra cor. Aí, entre os que variaram, que foi o BR e o S, eu tenho que escolher um para fazer o delta da oxidação, um para fazer o delta da redução. E aí, em vez de fazer aqui em cima, fazer aqui como os livros fazem, eu vou fazer em cima do elemento. Então, eu tenho que escolher entre esse BR e esse. Quem eu vou escolher? O de maior atomicidade. Então, essa é a primeira regrinha. Então, entre esse BR tem atomicidade 1, e esse BR, que tem atomicidade 2, eu vou escolher este aqui para fazer o delta. Então, entenderam o que é a maior atomicidade? Então, o delta é variação de elétrons do BR, que foi 5, vezes a atomicidade, que foi 2. Então, o delta do BR vai dar 10. Agora eu tenho que escolher um delta da oxidação. Então, vou pegar aqui esse S e esse S. E agora, professor, que é igual? Tanto faz. Não tem um que é maior. Maior atomicidade. Os dois são 1. Então, o que interessa para nós... O Henrique chegando cedo. O que interessa para nós é olhar a atomicidade. E tem que pegar maior. Quando é igual, tanto faz. Tanto faz eu pegar o S que está no primeiro membro, quanto faz eu pegar o S que está no segundo membro. Vou escolher esse aqui. Ó. Tanto faz. Eu escolher esse quanto aquele, não vai mudar nada. Delta é variação de elétrons da oxidação, que deu 2, vezes atomicidade, que é 1. Pronto. Agora nós estamos com 80% pronto. Até aí, tudo bem? Glécio, Oi. o BR, ele reduziu, não foi? Sim. Então, por que ele é agente oxidante? É sempre o contrário. É mesmo. Agente oxidante é o que sofre redução. Agente redutor é o que sofre oxidação. Os agentes são os contrários. Tá bom. Lembra da historinha do Joãozinho comendo a Maria? Então, essa é a historinha. Então, vamos lá. Agora eu tenho que trocar os deltas entre os que variaram. Só que veja se dá para simplificar antes. Dá para simplificar, não?
Dá. Dá para simplificar por 2, certo? Então, antes de trocar, eu vou simplificar. Esse é um exercício bem completo. Pronto, simplifiquei. Agora eu troco. A gente fazendo delta aqui em cima, a gente nunca vai ter dúvidas aonde a gente vai trocar. Porque a gente vai trocar aonde a gente fez o delta. Então, esse 5 vai vir para cá. Então, aqui nós vamos pôr 5. Aqui na frente. E esse 1 vai vir para cá. Então, a gente troca aonde a gente fez o delta. Então, esse 5 e esse 1, esse 5 e esse 1 é o que vão permitir a gente fazer o balanceamento. Porque a gente colocando 2 números, a gente consegue fazer o balanceamento. Então, voltando. Para calcular o delta, tem que ser 1 da oxidação e 1 da redução. Segundo, para escolher o elemento para fazer o delta, sempre pego de maior atomicidade. Então, o BR tinha BR1 aqui no primeiro membro e BR2 no segundo membro. Então, eu escolhi o de maior atomicidade, que foi 2. Então, o delta é variação de elétrons do BR, que é 5, vezes a atomicidade, que é 2. Então, isso vai dar 10. Entre o S, eu podia escolher o primeiro ou o segundo, porque os dois tinham atomicidade 1. Então, quando é igual, não tem problema. Eu escolhi o primeiro. Aí eu fiz variação de elétrons 2 vezes atomicidade 1. Delta deu 2. E aí, se der para simplificar, a gente simplifica, antes de trocar. Então, eu simplifiquei por 2. Então, fica 1 e 5. Aí a gente troca. Esse 5 vem para cá, em cima daquele que eu fiz o delta. E esse 1 vem para cá. Então, você vai trocar entre aqueles que a gente fez o delta. Por isso que eu não gosto de fazer o delta aqui nos agentes. Porque na hora de trocar, vocês se atrapalham todo. Tá? E aí vocês vão querer trocar entre eles. E aí vai dar errado. Agora eu vou terminar. Agora a gente faz por tentativas. Então vamos lá. Então pego aqui, vou mudar de cor. Vou pegar aqui uma outra corzinha. Então eu tenho aqui 5S. Todo mundo está enxergando? 5S. Então vai lá no segundo membro. Põe 5 aqui. Então 5S. Eu vou fazer o BR. Já não pus esse 1 aqui? Então quantos BRs tem depois da flechinha? 2. Aqui eu tenho que vir e colocar 2. Mesmo que seja 1, eu coloco, para eu saber que eu já balanceei. Agora eu vou fechar o hidrogênio. No segundo membro eu tenho 10 hidrogênios. 5 vezes 2, 10. Então, como aqui eu já tenho 2, 2 Hs, falta 8. Então, vem aqui e põe 4. Pode ver que todo mundo está com o número já. 2 aqui, 5 aqui, 4 aqui, 1 aqui, 5 aqui. Aí você vai falar, mas nós nem mexemos com o oxigênio. Se você quiser conferir, pode conferir. Já acabou o balanceamento. Pode ver, ó, oxigênio. Antes da flechinha eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios. 5 vezes 2, 10 oxigênios. 4 vezes 1, 4 oxigênios. Então, antes da flechinha, eu tenho 20 oxigênios. Eu só estou conferindo, porque já acabou. Depois da flechinha, eu tenho 5 vezes 4, 20 também. Então, isso é só uma conferência, tá? Se vocês quiserem dar um print, tem um print aí no primeiro, tá? Porque é demorado mesmo para fazer. Demora pra caramba, tá? E aí vocês vão refazer de novo, ver se entendeu.
Aí qualquer dúvida vocês perguntam para mim. Tá? Acho que dá tempo da gente fazer mais um. Todo mundo já printou aí, não? Sim, Glésio. Sim? Então vamos lá. Não adianta querer fazer por tentativas inteiras, porque não vai conseguir, tá? Mas dá tempo da gente fazer o 2, o 3 e o 4 não dá tempo. Eu deixei alguns para vocês fazerem, tá? Aí vocês fazem. Todos são do primeiro tipo, tá? Então vamos lá. Amanhã acho que vai sobrar um tempinho na aula de matemática. Aí dá para a gente continuar fazendo. Vamos lá. Primeira coisa é calcular o NOx de todos os elementos. Então vou pegar uma cor mais fraquinha aqui. Então, bem rapidinho. Hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2. Então aqui vai dar 2. Menos 8. Cuidado aqui. Vai dar 6, mas o que interessa é que aqui vai dar mais 3. Não é o de baixo que interessa. Por que mais 3? Porque tem 2 carbonos. 3 vezes 2, 6. O de baixo é só a conta. KMN é o 4, K é 1, O é menos 2. Faz a continha. Mais 1, menos 8. Então o MN vai dar mais 7. Mais 7. CO2, O é menos 2, menos 4, vai dar 0, mais 4. Se a gente não tiver rapidez para fazer isso, nós estamos fodidos. Tá? Aí nós vamos se perder completamente. O O é menos 2, para dar 0, o MN mais 2. Aqui já não precisa fazer conta. Mais 1, menos 2. E H2O também não precisa fazer conta. Mais 1, menos 2. Agora, fala. Alguém falou comigo? Agora vamos ver quem variou. O C variou de 3 para 4. Então, de 3 para 4 aumentou. É muito importante ficar verificando isso, porque tem que dar uma oxidação e uma redução. Então, aqui oxidou com variação de elétrons de 1 elétron. O MN variou também. Foi de 7 para 2. Óbvio que aqui tinha que dar uma redução de 5 elétrons. Os agentes não servem para nada, só para responder se ele perguntar. Então, agente oxidante, KMnO4, agente redutor, H2C2O4. Isso, para balancear, não serve para nada. Agora vamos à escolha do elemento. Então, para escolher o elemento, tenho que escolher entre esse carbono e esse. Então, sempre é entre os que variaram. Então, vai lá. Aqui é maior que eu digo, maior atomicidade. Então, sempre tem que pegar o de maior atomicidade. Então, variação de elétrons, 1 vezes 2, que é a atomicidade. Agora o MN. MN aparece uma vez. Tanto faz. Vou escolher esse. Agora já não vai dar para simplificar. Variação de elétrons 5. Atomicidade 1.
Portanto, esse eu não consigo simplificar. Então, os deltas deram 5 e 2. Agora, eu troco entre os que eu fiz. Então, esse delta aqui vem para cá. Então, esse 2 vem aqui. E esse 5 que deu aqui vem para cá. Então, você troca, por isso que é legal fazer em cima. Eu aprendi muito depois. Eu já estava dando aula fazia tempo já. Pronto, agora com 2 números colocados, a gente consegue terminar o balanceamento. Então, vamos lá. Vamos fazer o carbono. O carbono tem 10 no primeiro membro, portanto, 10 no segundo membro. Vamos fazer o MN. MN tem 2 no primeiro membro, 2 no segundo membro. Aí vamos fazer o K. O K tem 2 no primeiro membro. Então, aqui põe 1. 1 vezes 2, 2. Só falta 1 para pôr. Por isso que eu ponho quando é 1, para a gente saber que você já colocou já. Vou fazer o hidrogênio. De novo, o oxigênio vai ficar para trás. Hidrogênio tem 10 antes da flechinha. Portanto, 5 vezes 2, 10. E aí a gente terminou o balanceamento, tá? Repito, refaçam de novo, tá? Deem um printzinho aí. Refaçam de novo. Porque vocês só vão entender na hora que vocês pegarem e fizerem todas essas passagens, tá? Já deram um printzinho aí, não? Sim, Gláudio. Então vamos lá. Sim. Ah, Gladys. Bora. O outro eu não vou fazer, só vou dar um comentário, tá? Porque como está todo mundo cansado, eu vou encerrar, mas vou fazer um comentário. Apareceu água oxigenada, onde o oxigênio vale -1. Eu já falei isso na aula passada, vou falar de novo. Pode puxar aqui, que a água oxigenada sempre vai participar dos agentes, tá? Então, aqui vai ser um que variou. Beleza? Não esqueçam disso. Vou encerrar aqui a gravação, que tá bom demais.